E a galera do meu canal, estamos aqui para mais uma videoaula. Hoje o tema da videoaula é cariologia. E antes de começar a videoaula, galera, quero que vocês se inscrevam no canal, quero que vocês deixem um like aí, me sigam nas redes sociais para a gente poder estar crescendo, para poder estar cada vez mais ajudando vocês. E bora lá, hein? O que a cariologia estuda? A cariologia, a gente vai estudar o processo de formação da cárie. A cárie, como vocês sabem, é uma doença, e para uma doença não se instalar, a gente tem que ter medidas preventivas, porque caso não tenha essas doenças, pode se instalar. E a cárie, ela está ligada a diversos fatores. Ela é uma doença, gente, multifatorial. Tem diversas causas. Aqui eu vou explicar para vocês várias dessas causas ali, e vou dar uma passada aqui por cima primeiro. E o que é importante a gente fazer? Acabei de falar para vocês que é importante a gente ter medidas preventivas para evitar essa doença. Então, é muito importante a gente, na hora de fazer a anamnese, observar os hábitos de higiene do paciente, a forma como ele escova o dente, a forma como ele trata o dente, o tipo de pasta de dente que ele usa, se tem flúor, se não tem. Então, isso é uma coisa muito importante na hora da gente fazer uma anamnese, quando a gente está falando de cariologia, para a gente vai avaliar se tem cárie ou não, o risco de ter cárie. Então é muito importante a gente observar os hábitos de higiene, a estrutura dental, porque a forma anatômica tem dentes que são mais susceptíveis à cárie, por exemplo, os molares. E a alimentação, o que esse paciente ingere, que até o alimento, a forma como esse alimento, por exemplo, vai estar, se ele vai estar em forma sólida, vai estar numa forma mais pastosa. Isso interfere na hora da doença cárie, porque assim o alimento consegue ficar mais retido no dente por mais tempo. Talvez a escovação, apenas uma escovação não consegue limpar. Então é isso, galera. Acabei de passar aqui para vocês como que começou a ser estudada a cárie. Primeiro, gente, a gente tinha um estudioso que chamava Case. Espero que seja certa a forma como estou falando o nome dele. Ele falava que para a gente poder ter a doença cárie, que ela se instalasse, a gente precisava de 3 coisas. A gente precisava do micro-organismo, do hospedeiro e de substrato. Se não tivesse esses 3 elementos em conjunto, a gente não conseguia instalar a doença cárie. A doença cárie não conseguia progredir. Por quê? Porque a gente precisa... Claro, vou explicar para vocês aqui, dando uma pincelada só porque realmente ele estava certo. A gente vai precisar do micro-organismo, o que é isso? A gente vai precisar do agente causador da cárie. A gente vai precisar do hospedeiro, o que é isso? A gente vai precisar de um ser humano que tenha dente, né? Porque sem dente não tem como ter cárie. Então, e do substrato, é o que vai fornecer alimento para esses micro-organismos. Então, quando começou a estudar o processo de cárie, eram essas 3 elementos que estavam em conjunto que formavam a doença cárie. Aí depois de um tempo, eles acabaram de descobrir que tem mais coisas que interferem nisso. Por exemplo, além de ter esses 3, a gente precisava de tempo para poder se instalar a doença cárie. O tempo também estava ligado aqui com essa tríade. E foi descobrindo outros fatores que também influenciava aqui de uma forma meio que terceirizada. Uma forma que esses aqui são os principais, claro, mas se a gente não ter tempo, a gente não consegue instalar a doença cárie. Outros fatores também, como a classe social, o fluxo salivar, hábitos de acesso ao flúor, escolaridade, entre outros, acabam agindo indiretamente e auxiliam no processo de formação da cárie, gente. Porque, pensa comigo, vou dar uma pincelada aqui para vocês. O fluxo salivar, se a gente não tem saliva, a cárie consegue progredir. E a saliva é uma forma que consegue evitar o processo de formação da cárie. Eu vou explicar aqui para vocês detalhadamente, gente, as funções da saliva, ó. Então a gente precisa que esteja saliva para a gente conseguir proteger esses dentes da cárie. Então o fluxo salivar é uma coisa que está realmente relacionada. Os hábitos de escovação, o acesso ao flúor, gente, que é uma coisa muito importante, que o flúor também ajuda no processo de remineralização do dente. Então é muito importante a gente ter acesso ao flúor. A escolaridade, porque, por exemplo, as pessoas não têm o conhecimento, não aprenderam como escovar o dente, como que tem que ser tratado, como que passa o fio dental, entendeu? Então são fatores que acabam agindo de uma forma meio que terceirizada, mas que auxilia no processo de formação da cárie, como está falando para vocês, indiretamente, mas acaba auxiliando no processo de formação da cárie. Então vamos lá, agora a gente já pegou esses fatores aqui, vamos trazer as outras causas que pode causar cárie, porque tem diversas. O pH baixo, porque para a cárie poder progredir, a gente precisa que tenha um pH ácido.
A ingestão excessiva de carboidratos, a cárie se alimenta de carboidratos, de açúcar, e uma má escovação dental não vai retirar esses carboidratos, vão estar ali de alimento para os micro-organismos poder progredir, poder crescerem. Pacientes com menor produção de saliva, eles também estão mais suscetíveis a desenvolver doença cárie, como eu já falei para vocês, porque a saliva ela meio que consegue matar as bactérias, consegue auxiliar ali no processo de remineralização, então a saliva é uma coisa muito importante. Pacientes que não têm contato com o flúor também são mais susceptíveis. A anatomia dental, às vezes tem dentes com suco muito profundo, acaba ali retendo mais alimento, então até a anatomia do dente está ligado. E também pacientes com baixa renda, como eu falei para vocês, não têm acesso aos produtos de higiene bucal, enfim. Tem diversos fatores que causam a cárie, por isso é considerado como uma doença multifatorial. Vamos descobrir quem que é o principal agente etiológico. Ela é formada principalmente pelo Streptococcus mutans, que é uma bactéria, e os lactobacillus são importantes na progressão da cárie. Quem vai começar o processo de cárie praticamente é Streptococcus mutans, os lactobacillus são importantes na progressão. Claro que tem outras bactérias que ali durante o processo vão auxiliar, mas aqui a gente está colocando apenas as principais. Bora lá. Vamos explicar para vocês as funções que a saliva tem na boca do paciente, pode evitar esse processo de cárie. As funções das salivas. Uma das funções da saliva é a capacidade de tampão. O que é isso? Ela vai conseguir neutralizar os ácidos após a ingestão de alguns alimentos. E tem duas formas, que é o bicarbonato e o fosfato. Então, a capacidade de tampão, o que é isso? Ela vai neutralizar os ácidos, porque para o processo de formação de cárie formar, para ter a desmineralização do dente, o ambiente tem que estar ácido, e essa capacidade de tampão vai neutralizar esses ácidos. A saliva, ela consegue fazer uma autolavagem, então ela consegue remover alguns resíduos. Não significa que vocês não têm que escovar dente, tá, galera? Vocês têm que escovar dente, mas a saliva tem uma autolavagem. Ela também consegue formar película adquirida, que é uma camada de proteção que atrasa a desmineralização. Mas também essa película adquirida ela não é só boa, ela acaba fazendo com que consiga instalar ali resíduos para poder começar a formar o biofilme, instalar bactérias, então também por meio dessa película. Então ela é boa em algumas coisas, mas acaba atrapalhando outras. E além disso, a saliva também tem funções antimicrobianas, lisoenzima, lactoferrina, lactoperidase e IgA. Vou explicar cada uma para vocês. A lisoenzima ela altera a membrana bacteriana. A lactoferrina, ela compete com o ferro e também acaba meio que protegendo, não deixando o processo de bactérias ali formar e se instalar. A lactoperidase, ela interfere na produção de ácido, então não consegue deixar o pH baixar, então não vai conseguir fazer desmineralização, enfim. É outra forma que consegue ajudar. E a IgA vai inibir a aderência da bactéria, ela não vai conseguir se instalar no dente. Então, essas são as formas como que a saliva consegue ajudar para evitar o processo de instalação da doença cárie. Vamos lá, gente. Agora eu vou explicar para vocês aqui o que é cárie cavitada ou não. As cáries cavitadas é aquela que tem um aspecto preto e já atingiu a dentina e já desmineralizou duas estruturas dentárias. E a não cavitada está apenas lesões. A cárie, não sei se vocês sabem, mas ela começa com uma lesão de mancha branca. E as pessoas falam, tem costume, meu dente tá com cárie porque tá preto. Não, gente, se vocês verem mancha branca já, que está com aspecto assim meio rugoso, meio opaco, ali tá acontecendo o processo de cárie, só que tá apenas no começo. Aquela manchinha preta que vocês vê quando já avançou a cárie, já tá cavitada. Então, é muito importante você observar se tem manchas brancas no seu dente ou não tem. E quando tá com mancha branca ativa, ainda não teve essa cavitação, a gente pode usar meios de tratamento não invasivos, como a fluoroterapia ou melhoras na condição de higiene, a gente consegue reverter esse processo. Para a gente poder ver se o paciente tem cárie ou não, a gente tem alguns exames, tem alguns procedimentos, anamnese. Então, a gente tem que fazer, além da radiografia, esses exames clínicos complementares para o diagnóstico. Então, além da radiografia, aquela periapical, utilizada em dentes anteriores, a radiografia interproximal em dentes posteriores é muito importante, porque para a gente poder ver se tem cárie causada por fio dental, que ele acontece entre os dentes. Agora eu vou explicar para vocês o estágio da atividade da cárie. A gente vai ter o primeiro estágio da atividade da cárie, é quando ela está ativa em esmalte e apresenta características como mancha de lesão branca, mancha opaca, rugosa e porosa. Foi o que eu acabei de falar para vocês. A cárie se começa com esse estágio.
ela não começa com uma mancha preta, ela começa com uma mancha branca, ela é opaca, rugosa e porosa. Então, quando vocês for escovar o dente, dá uma olhada no dente de vocês se tem alguma dessas características. A cárie, ela também pode ser inativa em esmalte. E como que ela vai estar? Por exemplo, vou explicar para vocês o que é essa cárie inativa em esmalte. É um dente que começou a ter o processo da doença cárie, que ela ficou ativa, então ela teve essas características aqui, porém o processo foi revertido por ou uma melhora na escovação, ou começou a ingerir mais flúor e acabou revertendo esse processo. Aí o que vai acontecer? Ela vai ficar com aspecto liso, brilhante e um fundo meio marrom claro e não vai ter cavitação. Então é uma cárie que está inativa no esmalte. O segundo estágio, a gente vai ter ela ativa em dentina, que ela vai estar afetando diretamente a dentina, né? E para ela estar lá, ela já vai possuir uma cavitação. Então, quando vocês forem fazer a anamnese do paciente, a gente pode ver, ó, tem o primeiro estágio ativa e inativa, e agora a gente está falando do segundo estágio, ativa em dentina. Então, ela tem cavitação e é um tecido amolecido, um aspecto úmido, cor marrom, ou claro ou amarelo. Também a gente tem inativa em dentina, que pode ter sido um processo que foi revertido. Vai ter um tecido seco endurecido, cavitado também, mas ela não vai estar ativa, não vai ter doença ali. Ela vai estar um marrom bem escuro e não tem necessidade de remoção, apenas por estética, né, que as pessoas fazem a restauração. Mas esses aqui são os estágios que a gente tem da cárie. A gente tem ativa e inativa em esmalte e ativa e inativa em dentina. As que estão inativas às vezes não precisam de restauração. E para poder acontecer esse processo da cárie estar ativa, não, a gente tem um negócio que se chama processo Desré. A cárie, ela vai estar desmineralizando o dente para poder fazer essa cavitação, e a saliva e outros componentes vão estar tentando remineralizar esse dente. E a cárie só consegue se instalar quando o processo de desmineralização é maior do que o processo de remineralização. Então vamos lá, vamos explicar para vocês essa última parte aqui da videoaula, gente. Vai ter provavelmente uma parte 2, não sei se está ficando bem explicado, quero que vocês falem no comentário aí. Então vamos lá explicar o que é esse processo Desré. A estrutura dental, gente, ela é formada por hidroxiapatita, que contém cálcio, fosfato e hidroxila. A saliva supersaturada doa componentes para a estrutura dentária e faz a mineralização. O que é essa parte? Vou explicar para vocês. Se a gente tem uma saliva cheia de componentes, cheio de flúor, de cálcio, essas coisas, ela vai doar os minerais para a estrutura dentária e vai evitar com que aconteçam essas cavitações. Só que quando a saliva está subsaturada, o que é isso? Ela não está com esses componentes, ela não está legal, ela não está numa quantidade ideal, o dente vai acabar perdendo os nutrientes nesse processo de cárie, nesse processo que vai estar mais ácido. E o que vai acontecer? Vai acontecer a desmineralização, o dente vai começar a ter cavitação. Por quê? A gente não tem aqui, ó, materiais para entrar aqui para poder cobrir esse buraco, falando de uma forma grosseira. Então o que vai acontecer? Vai começar a fazer uma cavitação. Isso que é o processo de desmineralização e remineralização. E a gente tem um pH crítico das duas estruturas, do esmalte e da dentina. O do esmalte é um pouquinho mais forte que a da dentina, a gente precisa de um pouquinho mais forte, então a gente tem que estar com o meio mais ácido para começar a desgastar. E o da dentina é mais fraco. E o uso do flúor, gente, ele pode reduzir até 1%, até 1 a margem do pH crítico, por exemplo. O pH crítico, por exemplo, assim, ó, acho que você já tinha estudado em química, a gente tem tipo uma linha assim. Aqui a gente tem de 5 até, não lembro o valor exato, mas vou colocar aqui é 10. Aqui é base. E de 5 até 1, aqui é ácido. O que é pH crítico? Se o nosso pH da boca chegou em 5,5, a gente vai começar a ter um processo de desmineralização, porque chegou no pH crítico, já está quase chegando no ácido. E o pH da dentina é 6,5 para ele começar a desmineralizar. Então pode ver que o pH da dentina está mais aqui ligado na base, ó. E o pH do esmalte está mais aqui no ácido, quer dizer que ele aguenta mais. Ele aguenta mais esse processo de desmineralização, então a dentina é mais fraca, porque a dentina ela é um tecido mais mole, um tecido que tem mais água, então ela é mais fraca nesse processo de desmineralização. Então é importante a gente ter o cuidado na hora de escovação do dente, porque o que vai fazer com que a nossa boca tenha esse pH mais ácido é geralmente deixar alimentos ali em resíduos, que a bactéria vai começar a produzir seus ácidos, vai começar a fermentar esses alimentos e vai acabar acontecendo esse processo de desmineralização.
Mas o que eu deixo aqui é que, por mais que pode começar a acontecer esse processo de desmineralização disso, você não escovou o dente e ficou algum tempo comendo algumas coisas que acabaram acumulando, a gente é só fazer um tratamento escovando o dente melhor. A gente pode até ir no dentista para ele fazer uma aplicação de flúor que a gente ainda consegue reverter. Então, se você viu essa mancha branca no seu dente, não precisa se desesperar ainda tem como reverter esse processo. E é isso, galera. Espero que tenha ficado bem explicadinho a videoaula para vocês. Eu sei que eu tô falando meio correndo, ainda tenho que melhorar nessa parte, mas eu tô tentando entregar o meu melhor aqui para vocês. Obrigado quem assistiu a videoaula até o final aí. Segue, deixa o like e compartilha. Tamo junto!